Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um início de uma videoaula, né? Onde hoje a gente vai começar um texto novo de questões comentadas ESAF. Hoje o texto vai ser de novo para o CGU, ok? E foi para o ano de 2006, certo? Cargo de analista de finanças e controle. Então vamos começar com tudo, né? E vamos então analisar esse texto. Let's see. Congress caps another disappointing year. On December 30, nearly 3 months into the fiscal year, President Bush signed the last two fiscal year 2006 appropriations bills into law, bringing the FY 2006 appropriation process to a close. The American Association for Advancement of Sciences, SSS, estimates that the Federal Research and Development portfolio totals $134.8 billion in 2006, a $2.2 billion or 1.7% increase. But 97% of the increase goes to just two specific areas: defense weapons development and human space exploration technologies. Funding for all other federal R&D programs collectively will barely increase, and will fall nearly 2% after adjusting for inflation, leaving out large federal investments in development. Congressional appropriations for basic and applied research total $57.0 billion, an increase of $1 billion or 1.8% over 2005. But NASA applied research on human space flight technologies accounts for a majority of the increase, leaving most agents' research portfolios with modest increase falling short of inflation or cuts. Many flagship federal science agencies have disappointing budgets in 2006. Bem, pessoal, e aí, gostaram do texto, né? Vimos então um texto que vem falando, né, de novo aí, de orçamento. Tem algumas palavras que talvez vocês não conhecem ainda da terminologia, como nós vamos ver, né, no desenrolar das questões. Esse texto ele está recheado de terminologia para vocês, certo? Vamos então começar com a análise das questões, ok? Let's see the question 27. According to the author, the area of defense weapons development. De acordo com o autor, a área de desenvolvimento de armas de defesa. Opção A. Has not seen an increase in its budget. Não tem visto um aumento no seu orçamento. Bem, vamos analisar então o parágrafo seguinte, onde nós vamos então encontrar elementos para saber se essa é a opção correta. O parágrafo é esse. The American Association for the Advancement of Science, SSS, estimate that the Science Federal Research and Development, R&D, portfolio totals development $134.8 billion in 2006, a $2.2 billion or 1.7% increase. But 97% of the increase goes to just two specific goals areas: defense weapons development and human space development exploration technologies. Fique atento a esse termo, 2.2 billion or 1.7% increase. Traduzindo o parágrafo. A Associação Americana para o Avanço da Ciência estima que a Pesquisa e Desenvolvimento Federal de Ciência teve como totais de investimento em desenvolvimento 134,8 bilhões de dólares em 2006, um aumento de 2,2 bilhões de dólares ou 1,7%.
mas 97% do aumento vai para apenas duas áreas específicas: desenvolvimento de armas de defesa e tecnologias de exploração do desenvolvimento do espaço humano. Observe, então, claramente aí nesse parágrafo, né, que houve um aumento, né, no orçamento da área de desenvolvimento e defesa, ok? Então, a opção, ela vai de encontro ao que diz o texto, certo? E por isso, essa opção, ela está errada. Porque a opção, ela disse que não tem visto, né, não tem acontecido, não tem sido visto aumento no orçamento. E como nós vimos aí, né, houve realmente um aumento. Até destaquei para você no momento que eu estava lendo. Então, A está descartado. Option B. Should have received a significant increase. Deveria ter recebido um aumento significante. Bem, agora desta feita nós vamos analisar um outro parágrafo, né, para esclarecer essa opção aí. Vamos lá. O parágrafo é o seguinte. But 97% of the increase goes to just two specific areas: defense weapons development and human space development exploration technologies. Mas 97% do aumento vai para apenas duas áreas específicas: o desenvolvimento de armas de defesa e tecnologias de exploração do desenvolvimento do espaço humano. Lembrem para vocês, né, que na aula passada, lembrem aí que eu falei, quando tivesse verbos modais, né, vocês prestassem bem atenção. Nós estamos vendo novamente aí um verbo um auxiliar, né, que é o should, certo? Na opção. O que é que significa should? Should é igual a advice, que é conselho, ok? E o que é que significa a palavra correctness? Significa correção. E duty significa dever ou obrigação. Bem, para que você possa entender melhor, eu coloquei aí para você um exemplo do uso do should, ok? Bem, eu coloquei o seguinte exemplo. I think you should study more. Eu acho que você deveria estudar mais. Então, nesse contexto aí, o should, ele está significando o quê? Ele está dando um conselho, certo? Que foi justamente, né, o que a gente viu lá na opção, né? É como se estivesse dizendo, ó, você deve fazer isso, né? Lá na opção ele disse, ó, esse aumento ele deveria ter sido mais significante, certo? E o que é que o texto diz? Você observou, né, quando eu li lá no parágrafo do texto, que 97% do aumento para a área de armas e defesa, né? E outra é um aumento significante, certo? 97% é um aumento significante. Então, o aumento, ele já ocorreu, certo? Ele não é algo que deveria acontecer. Ou seja, não precisaria a opção aconselhar, ó, faça isso, dê um aumento significante, porque no texto já diz que ele está dando, certo? Então, por isso, essa opção, ela está errada, certo? Então, mais uma vez, né, eu estou aí chamando a atenção para vocês, né, dos verbos auxiliares, certo? Prestem bem atenção a esses verbos auxiliares. Opção C. Option C. Would have to be broadened and researched in 2006. Teria que ser ampliada e pesquisada em 2006. Vamos analisar o seguinte parágrafo. The American Association for Advanced Science, SSS, estimates that the Science Federal Research and Development portfolio totals development $134 billion in 2006, a $2.2 billion or 1.7% increase. A Associação Americana para o Avanço da Ciência estima que a Pesquisa e Desenvolvimento Federal de Ciência teve como totais de investimento em desenvolvimento 134,8 bilhões de dólares em 2006, um aumento de 2,2 bilhões de dólares ou 1,7% de aumento. Bem, mas nesse momento eu gostaria de chamar a sua atenção para essa palavra portfólio, né? Que é uma palavra interessantíssima.
e faz parte aí da terminologia. Que será isso? O que será esse portfólio? Bem, Extra Information Terminology. Portfólio, carteira de valores, o total de investimentos feitos por um investidor em particular ou por uma organização financeira. Carteira de títulos negociáveis pertencentes a um indivíduo ou instituição. Termo usado para designar a soma dos investimentos, valores e papéis comerciais possuídos por um banco ou outra organização de investimento. Função em um departamento governamental, ministério. Bem, então tá aí para você, né, o que é que significa portfólio dentro do contexto. Bem, mas agora para a gente destrinchar essa questão, vamos analisar o que significa a palavra broaden, né? Significa expandir, ampliar, que é equivalente à palavra development, desenvolvimento, investimento ou ampliação. Então, para haver ampliação, né, precisa haver o quê? Investimento, certo? Então, observe no segmento que a gente leu, né, que realmente houve um aumento na ampliação da área das armas em 2006, né? Portanto, a opção ela se equivoca, né, ao dizer que é algo que teria que acontecer, uma coisa que já aconteceu, certo? Observe lá no início, na primeira palavra, o que é? É o auxiliar. Auxiliar de novo aí, né? Would, né? Would have, né? Teria que, certo? Uma coisa que já aconteceu, como a gente já leu lá no parágrafo, né? E ele está dizendo que teria, né? Usando aí o would. Então, a opção está errada, ok? E nessa questão, nessa opção, eu achei pertinente colocar a terminologia da palavra portfólio, né? Que geralmente no Brasil a gente conhece essa palavra, a gente associa muito com a carteira, né? Carteira simples, que a gente coloca dinheiro, né? Ou bolsa, né? Que tem... Quando a gente fala portfólio, a gente lembra logo disso. Mas em terminologia, né? Dentro aqui do contexto, a palavra portfólio, ela também ela significa justamente aquele documento, né? Ou aquele plano que eles fazem, né? O plano financeiro que eles fazem de investimentos, né? Este ano nós vamos gastar isso, né? Nessa determinada área, né? Então, esse é o portfólio que eles fazem, né? Para aquela determinada área ali, né? Então, pronto. Aí você viu bem detalhadamente na terminologia e daqui para frente, quando a gente falar nas outras questões, né, já vai ficar mais esclarecido para você sobre o uso desse vocábulo, ok? Bem, nesse momento também eu achei interessante colocar mais um pouquinho de vocabulário de reforço. Let's see the booster vocabulary. Comprise, compreender, englobar. Broaden, expandir, ampliar. Budget, orçamento. Have, mear, dividir a metade. Continuando, increase, aumentar, crescer. Agora vamos para a opção B, option D. D de dado. Comprises one of the areas whose budget has risen. Compreende uma das áreas cujo orçamento aumentou. Bem, o parágrafo que nós vamos analisar é o seguinte. But 97% of the increase goes to just two specific areas. Defense Weapons Development and Human Space Development Exploration Technologies. Mas 97% do aumento vai para apenas duas áreas específicas: desenvolvimento de armas de defesa e tecnologias de exploração do desenvolvimento do espaço humano. Fique aí atento, né, a esse termo do início. Increase goes to just two specific areas. Bem, amigos, observem aí claramente, né, que esta é a opção correta. Por quê? Porque ela expressa exatamente o que diz o texto. Realmente foram compreendidas duas áreas no aumento, né? E uma delas é a de desenvolvimento de armas de defesa, ok? Vamos então agora ver por que a opção é errada, né? Let's see the option E. Has had its budget halved in 2006. Teve seu orçamento reduzido pela metade em 2006. O parágrafo que nós vamos analisar é o seguinte. But 97% of the increase
goes to just two specific areas: defense weapons development and human space development exploration technologies. Mas 97% do aumento vai para apenas duas áreas específicas: desenvolvimento de armas de defesa e tecnologias de exploração do desenvolvimento do espaço humano. Bem, veja lá na opção, né, que foi usado o verbo have, né, no passado. Eu coloquei aí para você. Have significa o quê? Diminuir até a metade, dividir pela metade. E o texto diz increase, que significa aumentar, crescer. Veja então aí, né, que as duas palavras, elas são o quê? Antônimos, né? Dividir pela metade e o outro diz crescer, né? Aumentar. Então, a opção ela está demonstrando justamente o oposto do que diz no texto e por isso ela está errada. Então, recapitulando aí para você, o gabarito dessa nossa questão de número 27, letra D de dado, ok? Gabarito, letra D. Let's see the question 28. The author points out that funding for all other federal R&D programs collectively will barely increase, which means it will. O autor indica que o financiamento para os programas de todas as áreas federais I&D em conjunto vai mal aumentar, o que significa que ele irá. Bem, então vamos ver a opção A. Significantly go up. Subir significantemente. Bem, vamos comparar as seguintes palavras. Barely, que significa apenas, dificilmente ou mal, né, que é a palavra que ele usou na opção. Que é a palavra que ele usou na questão, né, na 28. E significantly, que ele usou na opção A. Significantemente ou muito importante. Então, o autor, ele não quer dizer que o financiamento para outras áreas terá um aumento significativo. Por quê? Porque ele usou a palavra barely, né, que quer dizer mal, né, uma coisa que mal vai acontecer. Então, ele disse que vai aumentar pouco. Então, será algo insignificante. Portanto, a opção ela vai de encontro ao que o texto diz, né, porque ela diz que vai significantemente subir, aumentar. Então, opção A descartada, ok? Vamos ver então a B. Option B, hardly rise, dificilmente vai aumentar. Desta feita, nós vamos comparar o barely com hardly. Barely, apenas, dificilmente, mal. E é sinônimo do hardly, que significa dificilmente ou quase nada. Então, aí você observou bem claro, né, que a opção, ela expressa com um sinônimo a mesma mensagem textual. E por isso, esta é a opção correta, ok? Ele usou o hardly, né, para dizer a mesma coisa que ele disse lá no texto usando o barely. Bem, vamos então analisar as outras, né, para ver por que elas foram erradas. Option C. Surely grow, certamente crescer. Comparando aí com o barely. Barely, apenas, dificilmente, mal. E o surely, certamente, seguramente, definitivamente, com certeza. O surely, sem o sufixo, né, que é o ly, só sure quer dizer certo. Então, você veja aí claramente, né, que o adjetivo usado na opção, ele é antônimo, certo, do usado no texto. E por expressar o oposto do que diz o texto, então essa opção, ela está errada, ok? Vamos agora analisar juntos as opções D e as opções E. Options D and E. Undoubtedly fall, sem dúvida cair. E a opção E, sharply drop, subitamente cair. Bem, a palavra increase, ela significa aumentar, elevar. E fall significa cair e diminuir, que é sinônimo do drop, que significa cair, derrubar. Bem, amigos, então desta feita, né, são opostos os verbos increase, que é encontrado no texto,
E os verbos fall e drop, né, que são encontrados nos enunciados da D e da E, certo? E por isso, ambas as opções estão erradas, ok? Gabarito dessa questão de número 28, recapitulando, gabarito de letra B de bola. 28, B de bola. Vamos então para 29. Question 29. The increases given to most agents' research portfolios are said to have been. Os aumentos dados à maioria dos investimentos de pesquisa de agências são ditos que têm sido a opção A, option A, rather small, bastante pequenos. Então, será que esses aumentos, né, dados para a maioria das agências, eles são bastante pequenos? O parágrafo que nós vamos analisar é o seguinte. The American Association for the Advancement of Sciences estimates that the Science Federal Research and Development portfolio totals development $134.8 billion in 2006, a $2.2 billion or 1.7% increase. Traduzindo, a Associação Americana para o Avanço da Ciência estima que a pesquisa e desenvolvimento federal da ciência teve como totais de investimento em desenvolvimento 134,8 bilhões de dólares em 2006, um aumento de 2,2 bilhões de dólares ou 1,7% de aumento. Bem, o parágrafo que nós vamos analisar... só continuando aqui. O outro segmento. Funding for all other federal R&D programs collectively will barely increase. Preste atenção a esse termo. Will barely increase and will fall nearly 2% after adjusting for inflation. O financiamento para todas as outras áreas federais de programas I&D em conjunto vai mal aumentar e cair quase 2% após o ajuste, né, da inflação. Observe aí nos dois segmentos que eu li, né, e veja que a opção ela está de acordo com o texto. Por quê? Porque ela afirma que o aumento é muito pequeno. Então, realmente, em comparação com o que a gente leu, né, em comparação com as outras áreas, as duas áreas, né, que mais tem aumento, que são aquelas que têm aumento de 97%, então, é claro que 1,7%, né, é muito pouco, certo? Então, a opção, ela está correta. A opção, então, né, que vai ser o gabarito dessa nossa questão, já encontramos, né, que é a opção de letra A, ok? Vamos agora comparar a letra B junto com a letra E. Option B and E. Comparatively high, comparativamente alto. E relatively big, relativamente grande. Vamos analisar o seguinte parágrafo. Funding for all other federal R&D programs collectively will barely increase and will fall nearly 2% after adjusting for inflation. O financiamento para todas as outras áreas federais de programas I&D em conjunto vai mal aumentar e cair quase 2% após o ajuste para a inflação. Eu coloquei aí para você a palavra barely novamente, né, que é apenas dificilmente mal, e vamos confrontar com a palavra high, que é alto, superior. A palavra big, que é grande ou notável. Então, observe aí que as duas opções, elas são sinônimos entre si, né? A B e a E, certo? Mas elas são antônimos da mensagem textual. E é por isso que elas estão erradas, ok? Vamos então ver agora a opção C. Option C. Well defined. Bem definido. Vamos então analisar o seguinte parágrafo. But NASA applied research on human space flight technologies accounts for a majority of the increase, majority leaving most agents' research portfolios, with modest portfolios increases falling short of inflations or cuts.
mais investigação aplicada pela NASA sobre as tecnologias de voo espacial humano representa uma maior parte do aumento, deixando a maioria dos investimentos de pesquisa da agência com aumentos de investimentos modestos aquém da inflação ou cortes. Bem, pessoal, o aumento, ele não é bem definido, certo? O texto apenas dá uma ideia, inclusive chamando de aumentos modestos, Portanto, essa opção aí, ela está errada, ok? Mas, nesse momento, eu achei interessante colocar para você, na terminologia, o que é a NASA, Ana, mas você acha que a gente não sabe o que é NASA, Todo mundo sabe o que é NASA, claro, Mas a sigla NASA, você sabe o que significa? Se perguntar assim para você nesse momento, me diga aí o que significa a sigla. Você sabe o que é? Tá lembrado? É importante, porque quando a gente vê na terminologia, sabe lá, se em algum outro texto você não vai encontrar, algo relacionado com isso que vai te ajudar, Então, sempre que eu acho importante, eu dou um alerta para vocês, sobre esse assunto aí da terminologia. Vamos então ver Extra Information, terminologia. NASA. O presidente Dwight D. Eisenhower criou a National Aeronautics and Space Administration, Administração Espacial e Aeronáutica Nacional, em 1958, parcialmente em resposta ao lançamento da União Soviética do primeiro satélite artificial do ano anterior. NASA surgiu do Comitê Consultivo Nacional sobre a Aeronáutica, NACA, que vem pesquisando a tecnologia de voo por mais de 40 anos. O presidente John F. Kennedy chamou a atenção para a NASA e para a nação sobre o envio de astronautas à Lua até o final da década de 1960. Através dos projetos Mercury e Gemini, a NASA desenvolveu a tecnologia e as habilidades de que precisava para a viagem. Em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros de 12 homens a pisar na Lua, atendendo o desafio de Kennedy. Então, pessoal, tá aí para vocês a terminologia, E como eu já falei para vocês de outras vezes, o aluno, o candidato, a concurso, ele tem que estar antenado, ele tem que ler sobre assuntos diversos. Cada vez que eu dou para vocês um pouquinho de terminologia, eu estou acrescentando conhecimento relacionado a palavras que a gente encontra no texto, Por exemplo, Neil Armstrong. Todos nós sabemos, desde que a gente é criança no colégio, a gente aprende, que é o primeiro homem que pisou na Lua. Ele é famosíssimo. Mas, com o passar do tempo, você começa a estudar outras coisas, vai para a faculdade, passa um tempão assim sem ver nada relacionado com o assunto, ou lê algo relacionado com o assunto. De repente, você está lendo um texto da língua inglesa em que não tem a sigla NASA, mas tem só Neil Armstrong. Então, você lembra, meu Deus, eu lembro que eu sei que essa pessoa é famosa, que fez algo muito importante, mas eu não consigo lembrar quem é. Isso acontece, vocês pensam que não, mas acontece sim. Então, por que é importante a terminologia? A próxima vez que você vê só o nome dele em um contexto, e você vê, digamos, na mesma frase uma outra palavra, Então você já vai relacionar, que ali está falando o quê? Está falando de astronauta, está falando de lua, você já vai no direcionamento, você já vai no rumo do que o assunto está falando, Então, por isso que são importantes, o conhecimento de nome de pessoas, de nome de lugares, eles ajudam muito na sua compreensão dos textos, ok? Bem, nós vamos então agora, passar para a próxima opção, que é a opção de letra E. Option E. Quite fair, bastante justo. O parágrafo a ser analisado é o seguinte. Funding for all other federal R&D programs collectively will barely increase and will fall nearly 2% after adjusting for inflation. O financiamento para todas as outras áreas federais de programas federais I&D em conjunto vai mal aumentar e cair quase 2% após o ajuste para a inflação. Então, pessoal, além de mal haver um aumento, o mesmo será praticamente eliminado pelo reajuste da inflação. Portanto, não se pode dizer que é justo, ok? E por isso a opção ela está errada. Então, recapitulando aí para você, essa questão de número 29 tem como gabarito A. A de avião, ok? Questão de número 29, gabarito A.
Bem, mas vamos ver aqui o Booster Vocabulary, né? Vocabulário de reforço. Bring, trazer, ocasionar. Fall, cair, embaixo. Fund, financiamento. Nearly, aproximadamente ou quase. E sign, pode ser assinar ou sinal. Bem, gente, então aqui nós vamos terminar essa aula, certo? Mas ainda ficou faltando a questão de número 30, né? Tem ainda mais terminologia para a gente ver relacionado com esse texto, né? E ainda a tradução e os outros vocabulários, ok? Isso aí a gente vai continuar na próxima aula, ok? Vejo então vocês, encontro vocês então no próximo vídeo, certo?